pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento e relacionamentos. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga, sexóloga, Caroline Brenning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. O tema de hoje vai ser um pouco pesado, na verdade, né? O tudo É. bem? Ok. Na verdade, a gente vai falar sobre depressão. A gente sabe que setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio e tal, então, o da semana passada já foi um pouco sobre saúde mental. Depressão também envolve bastante. Eu acho que quando se fala em saúde mental, acho que uma das primeiras doenças que vem à mente do pessoal é depressão, não é, Eu Carol? acho que hoje, depressão, ansiedade, pânico, É. acho que é uma tríade, assim, né? Uhum. Mas sim, até porque dos anos 90, acho que foi quando foi declarada a década do cérebro, acho que era uma coisa assim, Hum. que a depressão começou a atingir os picos, né? E foi ficando mais evidente quando surgiu o Prozac, né? A fluoxetina e Uhum. tal. Acho que foi um dos primeiros que ficou conhecido, porque ansiedade, falar de ansiedade é até meio recente, de certa forma. Antes a gente achava que ansiedade era outra coisa, É. né? Mas a depressão, o pessoal acho que até encara com um pouco mais de respeito, de certa forma. Sim e não, né? É, Porque a depressão tem muito daquele porque isso aí é um mimimi. Porque sim. isso se resolve Uhum. com uma pia de Ah, louça, sim. porque não sei o Não, quê. mas eu acho que ainda é porque assim, tudo, se for parar pra pensar, tudo que é doença mental, o pessoal vai dizer que é mimimi, né? Mas eu acho que a depressão, como surgiu o nome primeiro, o pessoal já tá amadurecendo um pouco mais. Mas então, Carol, para justamente a gente sair dos achismos e coisa assim, o que que é clinicamente, psicologicamente falando, o que que é depressão? Então, é uma doença mental que vai alterar em diversos graus a maneira que tu se sente, a maneira que tu age, a maneira que tu vê as coisas, tu vê as pessoas, tu vê o mundo. É caracterizado por um grande senso de desesperança, de que as coisas não valem a pena, de que as coisas simplesmente perderam a graça, você vai ficando mais apático, né? Então, sintomas que são os mais clássicos: aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono, cansaço, se sentir triste ou com humor deprimido quase que Uhum. constantemente, perda de interesse ou prazer em atividades que você uma vez já gostou, dificuldade para dormir ou dormir demais, né? Perda de energia ou uma fadiga, um cansaço Quase uma constante. letargia, assim, né? Aham. Um aumento na falta de vontade de fazer coisas, né? Você pode também ter características de começar a se mexer, ficar mais, como é que eu vou dizer? Incomodado com você mesmo, Uhum. sabe? Tipo Sim. assim, Meio é inquieto. inquieto, exatamente, inquieto. Ou ter coisas do tipo, não acontece com todo mundo, mas a tua fala fica mais devagar, a forma que tu fala ser mais morosa, Uhum. assim, não ser mais tão comum. Sentir como sem valor ou culpado de tudo e das coisas, como se tu fosse um fardo. É muito comum tu ouvir das pessoas que têm depressão: mas eu não quero incomodar, eu sou um fardo na Uhum. vida de todo mundo. Dificuldade para se concentrar, para pensar, para tomar decisão. E mais grave, ideação suicida e quem sabe até, né, comportamentos suicidas ou parasuicidas, que são aqueles que você se machuca, Uhum. nem sempre com a intenção de se matar ou até com a intenção, mas que você não tem o sucesso, né? Uhum. A depressão eu vejo como é uma doença, como tu falaste, né? Pode dar falta de sono, excesso de sono, falta de apetite, excesso de apetite. Ela vai se manifestar de formas muito diferentes. Então, acho que o diagnóstico dela é até um pouco complicado por causa disso. Eu lembro, se eu não me engano, você precisa ter esses sintomas persistentes por pelo menos 2 semanas corridas, para você poder Uhum. considerar que é uma depressão. Não Porque a pode ser só cansaço. Eu tristeza ia falar, porque pode ser só cansaço daqui a pode ser um pouco. monte de coisa, né? Pode ser estresse, pode ser, né, um esgotamento, pode ser uma perda, né? Uhum. Tem algum trauma que pode te levar a essa tristeza e tal. Então, não é incomum, estima-se nos Estados Unidos que a cada 100 adultos, quase que 30 tenham depressão. Caramba. Então, com a pandemia isso deve ter Sim, piorado, uhum. né? É verdade. Tem um outro tipo de depressão também que a gente chama de depressão ansiosa ou depressão nervosa, que a pessoa ela não fica tão letárgica, ela tá mais ativa, mas é como se ela ficasse com a bateria no vermelho. Ela fica mais Aham. hipersensível, hiperreativa, irritada, parece que ela tá sempre assim no limite. Ela é funcional, mas ela tem Uhum. dificuldade de concentração, ela tem dificuldade para comer, tem dificuldade para dormir, fica muito agitada nos seus Uhum. movimentos e tal, mas é uma depressão. Uma vez eu tinha lido em algum artigo, alguma coisa, que falava que às vezes é pessoa muito reclamona.
pode ser um sinal de depressão? Tem Pode. algum fundamento? Pode, mas aí, claro, né? A gente não pode sair Não, taxando claro, por aí. não, Tem um não, contexto. Mas sim, pode. mas pode ser Pode, que a vida não vale a pena, tudo é difícil, né? E porque às vezes nem sempre a vê gente o tem. copo meio vazio. A gente imagina que o depressivo, ele costuma ser quieto, não quer fazer nada, né? E ou ele vai falar só coisas tristes, mas ele também pode entrar numa coisa de vitimização, ele pode entrar numa coisa de ver o mundo sempre com uma lente escura, assim, né? Tudo é um problema e tal. Pessoas que têm uma personalidade mais, assim, mais crítica, mais pessimista, com a autoestima mais frágil, tem uma predisposição muito maior a desenvolver depressão, porque já tem essa característica de ver o mundo assim, então corre um risco maior. Mas não quer dizer necessariamente que essa visão só veio depois, talvez ela sempre foi assim. E a depressão era a cereja no sundae de negatividade Sim. que era a vida dessa pessoa, sabe? Tu comentasse ali de passar por um trauma, né, uma perda, alguma coisa. No episódio que a gente falou sobre o luto, a gente falou dos 5 estágios do luto. E daí tem um estágio que ele é chamado de depressão, mas não necessariamente é a depressão e tal. Eu queria que tu explicasse um pouco mais quando que é a depressão do luto e quando que é depressão. Oficialmente, no DSM-5, nosso manual diagnóstico, diz que depois de 6 meses de luto, você consideraria depressão. Mas tem um monte de debate sobre isso, porque cada pessoa responde diferente por uma série de fatores. 50% do nosso comportamento, nosso temperamento, ele é genético. Então, só por aí, a tua forma de encarar estresse, a tua tolerância a certas coisas vai estar muito determinada pela tua genética. Tem a tua bioquímica cerebral também. Eu ia falar, tem o lance do intestino, né? Inclusive, que eles falam. Tem um lance... a serotonina do intestino é diferente do cérebro, né? Mas, por exemplo, defasagem de vitamina. Quem tem índices baixíssimos de ferritina pode ter até ideação suicida. A B12 descontrolada. também. Tem um monte de questões. A tireoide pode mudar o teu humor drasticamente. Então, todas essas investigações precisam ser feitas. Os teus traços de personalidade, que daí parte é genético, parte é aprendido, né? Então, essa mistureba aí. E por último, os fatores ambientais, que entra o trauma, entra um monte de outras coisas. Então, é uma salada de coisas que vai definir, por exemplo, como você vai lidar com o luto. Quando os estágios do luto, na verdade, a gente procura chamar de tristeza e não de depressão. É aí que tá. Dependendo Eles da chamam tradução, eles chamam né? mas não é. Mas é uma tristeza profunda diante da perda, o que é extremamente natural. Todo mundo vai sentir um baque, uma dor por uma perda. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior. E aí elas têm uma questão de apego, de idealização. Dependendo do contexto, por exemplo, a gente vê de vez em quando notícias, né, de um casal de velhinhos que um morreu 3 dias depois, o outro morre. Diário de uma Paixão Ou tem isso. meio que a síndrome do coração partido. Pode haver por conta do trauma pesado e tu já tá numa certa, enfim, idade e tal. O luto, ele é uma tristeza necessária. Você só consegue processar o luto se você entra em contato com as suas emoções. Muitas vezes a depressão vem de você não querer entrar em contato com o luto, por incrível que pareça. O luto só começa quando tu tá aberto pra isso. Tu encara e às vezes tu não vai dar conta de fazer isso sozinho. Aí a terapia ou grupos de apoio são excelentes pra isso. O luto é uma tristeza diante da perda. A depressão, ela é meio que uma constante. Tem algumas diferenças que são interessantes apontar do luto e da depressão, que eu até anotei aqui, que eu achei que era legal falar. Por exemplo, no luto, os sentimentos doloridos, eles vêm e vão em ondas, né? Geralmente misturados com sentimentos positivos de memórias que você tem, né? Nostalgia, da pessoa, né? nostalgia e tal. Numa depressão franca, assim, inteira, o humor e o interesse pelas coisas, o prazer, ele é diminuído meio que constantemente por pelo menos 2 semanas. No luto você tem uma troca. Geralmente no luto a autoestima ela se mantém. Né? Na depressão os sentimentos de falta de valor e de incômodo e de autodepreciação são comuns e também são constantes. No luto, os pensamentos de morte, de suicídio, eles podem surgir quando você pensa ou fantasia sobre se juntar à pessoa que morreu. Que às vezes no choque tem muita gente que fala, me leva junto, eu não quero ficar aqui, não vale a pena e tal. Na depressão, os pensamentos de morte, pensamentos suicidas, eles são focados em acabar com a sua própria vida por conta do sentimento de falta de valor. Que você é um embuste, que não vai você fazer não falta faz pra ninguém. falta pra ninguém, que você não merece viver, né? Então, o luto e a depressão, eles podem coexistir, inclusive. Você pode estar passando pelas duas coisas ao mesmo tempo. Ou elas podem evoluir, depende das características da pessoa. O luto pode ser um gatilho pra desenvolver a depressão.
Ó, quando o luto e a depressão elas ocorrem juntas, o luto é mais severo e dura mais tempo Uhum. do que o luto sem depressão. Caramba. Tem alguns filmes que lidam com. Aí é que tá, a representação de depressão em filme é um assunto bem delicado, assim, porque tem uns que representam muito bem, alguns representam muito mal, justamente. E assim, o que é representar bem ou mal? Porque se manifesta diferente em várias pessoas, né? Mas um filme que eu lembrei é aquele da Jennifer Aniston, Cake. Eu não sei se Uhum, tu viu, uhum, que ela tem dores crônicas, né? E ela tem um grupo de apoio e uma mulher desse grupo se matou, se eu não me engano. E ela uhum. tem. Tu chegasse a ver esse filme? Não. E daí, eu não sei se ela chega a ter um caso com o viúvo da mulher, mas ela ficou obcecada. Aham. E daí tu fica naquela, se ela já tá com depressão, ela ficou obcecada por uma mulher que se matou, tipo, isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, assim, tipo, aliás, obsessão não, né? Mas assim, ela pode ou tá buscando ideias, Uhum. ou aquilo ali pode servir como uma motivação para não, eu não Pra ela quero que não acabe fazer. assim, Uhum. né? E ela tem algumas coisas de estresse pós-traumático também, que ela ficou com dores crônicas depois de sofrer um acidente de carro. E ela sempre anda de carro com o banco deitado e tal. E na verdade não é por causa da dor, é mais porque ela não quer ver. Ela anda de carona, né? Uhum. Ela não quer ver. Não quer reviver aquilo ali, na verdade, Uhum. né? Tu já viu Beleza Colateral? Aquela com Will Smith, que ele perde, acho que o filho. Eu não lembro direito como que ele perde, mas que daí tem a Kate Winslet, a Helen Mirren, Não, não e vi. daí vem, eu sou a morte, eu sou o amor, e mandam cartas pra ele, assim, Não, não. que é bem interessante. E daí é uma depressão de luto, mas acho que já faz mais de 6 meses, então, Então, enfim. mas como eu te falei, essa questão dos 6 meses é porque a gente tem uma É, necessidade de catalogar, sim, né? Cada exato, pessoa é uma. exato. Tem um filme que me vem quando eu penso em depressão, é As Horas, que eu lembro que quando Uhum, eu vi no cinema eu fiquei uns 2 dias assim meio que impactada, porque tem a depressão do Ed Harris, sim. que ele tem HIV e ele já meio que aceitou, A Julianne Moore também, né? Quando ela tá lendo Mrs. ela tá lendo Mrs. Mrs. Dalloway. Dalloway Aham. e a Meryl Streep é amiga do Ed Harris e ela força a barra porque ela não quer. E tem uma hora que ele fala, eu tô Uhum, aqui por tua causa, tu não me deixa embora. E aquilo foi muito, tipo... uhum, E a depressão pra muitas pessoas é isso, assim, tipo, não quero lidar com isso, não, né? Me uhum. deixa. Tem pessoas que lidam bem com uma doença. E naquela fase, se eu não me engano, o filme ele passa nos anos... Não, acho que passa já nos anos 2000 a fase deles, O né? deles é o Ou moderno. seja, ele tinha medicação, ele acho que ele tomava ou não tomava direito, ele meio que tinha aceitado negativamente a doença. Uhum. Diferente de pessoas que você ouve histórias de câncer e outras doenças que a pessoa vira Te chave, não, eu puxa quero. força, sabe lá de onde, né? Exatamente. Então as pessoas também encaram esses traumas de maneira diferente. A própria Virginia Woolf, que a Nicole Kidman faz no filme, Uhum, é uma constante ela tentar se matar. E normalmente pessoas que têm a primeira tentativa mal sucedida, sem tratamento, elas tentam de novo e as chances aumentam delas serem bem uhum. sucedidas. Menos o Iggy Pop, O que né? então. Mas, se não me engano, no filme mostra isso. Ela já tinha tentado antes, né? De ter Uhum, ido pro Rio e tal. E ela tava muito ok com isso. Ela já tinha. Tem um estudo outro que fala até que tem o tal do gene do suicídio. Tem pessoas que têm uma uhum, predisposição pra uma facilidade pra isso, né? Mas, enfim, isso é um filme que me lembra muito de depressão. E uhum. o Pequena Miss Sunshine me lembra muito. Porque o Ah, Steve tem o Carell tá Steve Carell. perfeito Uhum. no papel de um deprimido, assim. Perfeito, perfeito. Outro filme que ele é bad total do começo ao fim, assim, é só desgraça o filme inteiro. É Manchester à beira-mar, tu chegou a ver? Nossa, meu Deus, o filme. Se tu procurar depressão no dicionário, vai estar lá. Assim, Procura esse filme. é um filme bom, mas assim, se tu tiver meio mal, não assiste. Não, não assiste, não vai tirar nada de bom de lá, é só tristeza, é só desgraça. E daí ali tem o lance do luto com culpa ainda, né? Porque vou tentar não dar muito spoiler, mas a tragédia que aconteceu na vida do personagem lá do Uhum. Casey Affleck foi meio que por culpa dele. Então aí acho que torna tudo muito pior, né? O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, de certa Cara, forma, né? esse filme, ele é muito atemporal. Eu tava falando com alguém esses dias. Esse filme é muito. Acho que foi com a gente. Deveria ter sido feito agora. Sim, Porque nunca se quis tanto evitar a emoção desconfortável quanto o 2021, eu é acho, né? verdade. E esse filme é justamente, acho que, o sonho de todo mundo que tá sofrendo. Tipo, me dá um tratamento, uma pílula, uma Pra máquina eu esquecer o pra que eu tá. esquecer o que tá acontecendo. Eu imagino uma máquina pra tirar o ano e meio, 2 anos de pandemia que a gente tá. Sim, ou por exemplo, aliás, acho que a máquina ideal seria tu sair com a lição,
mas não passar pelo sofrimento, né? Uhum. E eu acho esse filme sensacional, assim, na explicação. Mas se eu não me engano, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, a Kate Winslet, ela tinha um transtorno mental, eu acho, Eu no acho que ela era filme. bipolar. Ou bipolar ou borderline, era uma coisa Ah, é assim que ela verdade. era, eu não Aham. lembro bem. Mas ela tinha alguma coisa assim, e eu acho, e eu tô tentando lembrar, eu acho que ele era extremamente passivo, assim, ele queria muito que desse certo, né? Eu acho que sim, aham. E deve ser, eu acho que a pior forma de lidar com términos de relacionamento que levam à depressão é você ser pego de surpresa. Muitas pessoas não aceitam que, de modo geral, você sai de um relacionamento sem saber exatamente, porque a pessoa pode falar o que ela quiser pra terminar, né? Tu nunca vai ter a Uhum. resposta, né? Sim. E pra muitos de nós é um problema tu encontrar closure sem ter a resposta, né? E pessoas que idealizam demais a relação, e daí o teu marido ou a tua esposa não é só teu marido e tua esposa, ele é o teu lazer, ele é o teu Uhum. melhor amigo, ele é a tua controle financeiro, ele é, tu vive a vida através dele. Quando tu perde uma pessoa assim, tu perde a tua vida. É. E E eu, aí tu eu tava até tá. escrevendo sobre luto esses dias e eu falei justamente isso, que o luto nunca é sobre perder a pessoa, é tudo. É perder a tua companhia no final do dia, é perder, sei lá, a pessoa com quem tu almoçava, E as pessoas várias hoje, outras como elas coisas, estão né? muito imediatistas, elas sentem que a dor que elas estão, tipo, de um mês de relacionamento, dois, já tinha que ter passado. Uhum, E tá uhum, muito intensa, e eu não vou aguentar, e elas entram num outro pânico que elas não uhum, precisam, e elas não conseguem respeitar o processo. Vai melhorar, vai uhum. melhorar. Mas todo machucado tem que cicatrizar, enfim, né? E eu acho que esse filme é bem esse desejo Eu só adolescente quero que passe. e É, agora esse eu desejo, só né, do quero só que quero que passe. passe. Que também me lembra um pouco Diz que é Amiga pra Matar, quando aparece a Uhum, Christina Applegate sempre enchendo a cara. Ela tá uhum. sempre tomando vinho, que é bem o mecanismo de hipercompensação dela pra não precisar encarar É. a dor da separação, assim. E ela é um exemplo E não é nem perfeito. só, não é nem só a perda do marido, mas era tipo, em que termos que eles tinham brigado antes, né? Tudo. Mas ela é um exemplo perfeito de uma pessoa que só estava em luto. Porque ela ainda Uhum. mantém autoestima, Sim, ela ainda mantém algumas coisas. Tu vê que assim, bem no começo, na primeira temporada, tu vê que ela tem dificuldade de sair de casa, tal, mas faz parte do luto. Mas uhum, depois ela uhum. continua vivendo, Sim. ela não ficou, não para, ela entende que ela tem outras coisas. Que Uhum. não é diferente de um luto deprimido que tu só para Sim. e tu não faz nada. WandaVision fala de Cara, depressão de luto? WandaVision é sensacional. Tu não viu ainda, mas eu te Não. recomendo por absolutamente tudo. Eu sei que tu é meio anti-Marvel e Não, não sou respeito. última, eu só não tenho a Disney Plus. Ah, tá. Não, mas é porque eu não consegui. Eu cheguei num ponto de Marvel que eu não consigo mais acompanhar, simplesmente. A premissa do WandaVision é assim: a Wanda namorava o Visão, que Uhum, era um super-herói construído a partir de uma pedra, né? Aliás, era a inteligência artificial do Tony Stark que virou uma pessoa e uhum. tal. E ele morre no último Vingadores. Spoiler. É, No mas filme já então tem alguns. vocês já Todo mundo sabiam, tá sabe, mais é. popular que a Bíblia. Todo mundo já sabe, né? O fim Até eu que não do vi, sei. Vingadores. Exato. E aí, a série começa com eles meio que vivendo bem num programa dos anos 50. E tu Uhum, fica meio tipo, tá, mas como assim e tal? Por conta dos poderes da Wanda, junto da dor que ela tá sentindo da perda e de traumas que ela já teve quando ela morava na, não sei, Cracóvia, Varsóvia, num desses uhum, países assim, União Soviética, que ela perdeu a família também, ou seja, ela já vem de uma história de trauma, aí ela perdeu o irmão, daí ela perdeu o amor da vida dela, junto com os superpoderes que ela tem, ela criou uma realidade pra poder continuar vivendo com o Visão. Só uhum. que, como toda fantasia, começam a surgir uns cracks na fantasia. E começam a surgir coisas que vão quebrando. Cada episódio, alguma coisa estranha vai quebrando a fantasia dela. Até Uhum. que chega no fim da série e ela é obrigada a desistir da fantasia. E tu vê que tudo aquilo ali foi formado por uma fúria e um buraco de carência, de solidão. Tem o final mesmo, o último episódio, tu sente assim o que ela tá sentindo. Tu Uhum. fica muito tipo, todo mundo que perde uma coisa muito valiosa tem momentos que quer recobrar, mas ali é patológico, ali é um estresse pós-traumático com outra coisa, porque ela, se ela fosse uma pessoa sem poderes, ela provavelmente viveria enclausurada em casa e a vida acabou. Era isso. Ela ia Uhum. ficar sozinha, imaginando na cabeça dela como seria se ele fosse vivo. E seria Uhum. isso. E eu acho que assim, aqui a gente tá relacionando bastante com luto e tal, mas a depressão geralmente ela não tem uma causa. Não precisa Não ter. precisa ter, aliás, né? E daí eu lembro de outros filmes que abordam a depressão que, sei lá, é do estilo de vida. A pessoa simplesmente tem. Tem uma animação muito boa que se chama Anomalisa, que é de um. É do Andy Kaufman, se eu não me engano.
E ele também, ele é um personagem, é um senhor já que convive com a depressão e tal, até que ele conhece alguém que, mesmo já idoso e tal, ele conhece Uhum. alguém que, opa, talvez na vida não seja uma bosta tão grande assim. Uhum. Outro filme que eu acho que lida com isso, e talvez eu possa incluir até vários personagens, é Beleza Americana, né? Porque tem muita gente infeliz ali, de certa Acho que forma. todo mundo ali tem algum grau de É, depressão, assim. Eu diria que o pai militar, eu acho que ele tem um tipo aham. de A esposa depressão. dele, A esposa dele, certamente, clássico, assim. O Kevin Spacey o tem Kevin alguma Spacey tem, coisa acho que a ali. filha dele, A filha dele talvez. também tem, né? O cara A, da câmera tem? O cara da câmera, alguma coisa ele tem. Ele é super Alguma coisa ele tem, é. introvertido e tal. É que existe um outro tipo entre aspas, vou chamar de depressão, se chama distimia. Que Hum, é uma depressão leve crônica. Tu sempre tá nesse humor meio apático. apático, assim. Tu Aham. faz as coisas, mas, tipo, nada te deixa super excited. Nada, tipo, Uhum. tu fica só. Ah, ok. E aí costumam ser pessoas mais reclamonas e tal. Uhum. E é uma coisa complicada, porque, assim, tu pode fazer treinamentos com essas pessoas, mas geralmente pra depressão leve a medicação não tem muito efeito. Por isso também a má popularização dos remédios antidepressivos, porque tu tem os sinais, pá, toma isso Uhum. aqui. E a pessoa fica 20 anos tomando esse remédio, E não faz não. terapia, e aí o remédio meio que também não faz o que tinha que fazer, porque não tá naquela situação. Mas eu acho que Beleza Americana ele tem um tom de melancolia no Uhum. filme, assim, que tu Sim. sente uma coisa meio subúrbia, o tédio suburbano Uhum. embaixo Sim. esconde coisas bem mais complicadas, assim. Uhum. Eu acho E outro interessante. filme que é irmão do Beleza Americana é o Foi Apenas um Sonho, né? Que também foi dirigido Sim. pelo Sam Mendes, que é Na verdade, esse filme me total. perturba, porque na época o Sam Mendes era casado com a Kate Winslet, Aham. e o filme tem várias cenas que eu jamais ia querer que meu marido estivesse lá dizendo mais pra cima, mais pra baixo. É. Ainda mais com o Leonardo DiCaprio, que na época tava bonitinho. Ele tava aceitável, né? Não tava embaulhado E eles ainda. são bem amigos, né, na vida real. Acho que num dos casamentos dela, Mas. ele levou ela no altar, uma coisa assim. Mas né? Enfim, né? Então, eu acharia Enfim. mais desconfortável ainda. Mas Isso me lembrou, enfim. tu leu aquela reportagem do El País falando dele? Não. Que diz que ele é um cara bem Ah, nada a ver na que. vida real, ele é um cara bem Chernobyl, assim, mas ele sempre se escapa das notícias Aham. que, Mas que que daí perceberam que ele não namora ninguém que tem mais do que não sei quantos anos, né? Tá aí uma outra ideia de podcast, né? Mas o Foi Apenas um Sonho, acho que principalmente pela personagem da Kate Dela. Winslet, né? Da pessoa que se perdeu a vontade de viver, né? Uhum. Aí tem aquele filme Mais Estranho que a Ficção, que é um cara que. Eu acho que talvez não entra nem na depressão grave, acho que entra talvez na apatia ali, que tu falasse do personagem do Beleza Americana, porque ele é um cara que a vida dele é isso, e ela é toda controladinha, ele sabe quantas vezes que ele escova os dentes, tal, até que ele descobre que alguém tá escrevendo a vida dele e tal, é bem, bem interessante. Tem um filme que eu adoro, apesar de ser Lars von Trier, que eu tenho vários problemas com ele, mas o filme eu gosto bastante, que é o Melancolia. Cara, também é outro que eu evitei porque eu achei que eu ia ficar mal É. vendo esse filme. E o Melancolia, ele traz uma solução absurda para que eu acho que talvez muitas pessoas com depressão esperariam, que ele traz o fim do mundo. A personagem da Kirsten Dunst, ela tu já percebe que ela tem depressão, acho que ou a irmã dela talvez também, assim, mas enfim, que aquilo ali não tá legal. E daí tem um planeta que tá se aproximando da Terra, que vai se chocar com a Terra, e ela meio que lida com uma certa naturalidade com isso. E eu acho que, não sei se alguém que tem depressão com tendências suicidas, mas que talvez não teria coragem, enfim, não Aham. chegaria a tanto, né? Às vezes sente um alívio de que, o fim tá próximo, pelo menos. Eu acho que, assim, de modo geral, a gente sempre diz que a pessoa, ela não quer se matar, ela quer parar de sentir dor, né? Uhum. Então, acho que a ideia. Porque não é natural nosso, né? Querer acabar com a gente mesmo. Sim. Uhum. Se a pessoa já é apática, se ela tá num grau de depressão que. Uhum. Né? Tanto faz como tanto fez? Assim, deve ser em algum grau uma coisa que ela espera. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente fala disso na terapia, assim. A ideação versus tu começar a fazer, né? Nos pacientes borderline é bastante comum e nos deprimidos também que tem estágios, né? A pessoa pensa, daí ela começa a pensar como é que ela vai fazer, daí ela organiza as coisas pra fazer e daí ela faz. Uhum. Então, tem muitos suicídios premeditados. Às vezes, quando tu só tem uma notícia de fim do mundo, como nessa história Uhum. aí,
é uma forma também de se preparar para isso. Uhum. Então, é possível. Quando a gente fala de depressão com adolescente, Carol, antes no começo do episódio tinha falado, que muita gente fala que é mimimi e tal. Tu acha que com o adolescente o estigma talvez seja pior, assim? Eu De acho. achar que, não, você tá querendo chamar atenção. Eu acho que é pior porque os adolescentes têm toda uma questão hormonal e aí muda sim o humor, muda sim a intensidade das coisas. Existe uma questão agora cultural de criação, que os adolescentes estão sim mais floco de neve, mais intensos. Eles não Uhum. estão tristes, eles estão deprimidos. Eles não Uhum. estão eufóricos, eles estão bipolares. Uhum. Eles não ficaram bravos, eles surtaram. Uhum. Tudo é muito over, assim. Sim. Então tem essa questão também. Tem uma questão de superproteção, às vezes inadequada dos pais. Ou um excesso de cobrança dos pais nesse mundo cibernético que as pessoas sabem demais umas das outras, se expõem demais, tem um monte de coisas aí, tem fatores novos pra você ficar deprimido. Por exemplo, o Twitter. Eu não sei, não é a nossa prática, mas a galera adolescente usa o Twitter pra mandar indireta, pra contar histórias sem usar o nome da pessoa, pra reclamar. Eu uso o Twitter pra reclamar da vida. Assim, mas eu uso pra reclamar da vida, pra comentar programa de reality e pra ver notícia. Eles não, eles usam pra ficar se alfinetando, Meu Deus. né? Aí tem a questão da autoimagem, mais do que nunca, eles são altamente perturbados com a coisa da imagem. Eu abri o TikTok esses dias, tu já abriu? Não, nunca O baixei. tanto de filtro, Lu, eu fiquei assustada. Filtro desde a tua cor de pele, afinar o nariz, afinar o queixo, arrumar a sobrancelha, aumentar Perfeito o lábio. pra um catfish, né? Cara, mas também, mas assim, a primeira coisa que eu comentei com o Léo foi, meu Deus, eu fiquei mal de entrar aqui, eu nunca tinha afinado meu nariz, de repente eu pensei, pô, eu ficaria melhor com o nariz mais fino? Nunca tinha pensado nisso. Então pensa o que isso não faz com o adolescente. Sim. Os pais não entendem. A própria terapia tá tendo que correr assim, ó, 2 passos na frente pra gente entender a demanda desse adolescente. Tem a questão biológica que tá ocorrendo ali, tem a pressão de fazer parte de um grupo, que já é um clássico, tem as pressões faculdade, namoro, orientação sexual, lá, e tem a parte da tecnologia. É um monte de coisa. E eles são muito intensos de modo geral. E eles costumam ser mais impulsivos. E os transtornos começam na adolescência. O transtorno de personalidade se forma na adolescência. Os transtornos, de modo geral, eles se formam e se fecham. Você vê alguns transtornos de humor que acontecem antes. Existem crianças diagnosticadas com bipolaridade, com depressão e tal. Só que são feitos de maneira diferente, né? Mas geralmente tem a ver com o social, com brigas em casa. Um filme que aborda um pouco disso é aquele As Vantagens de Ser Invisível, né? Que tem um lance assim. Tu já viu Euphoria? Eu vi uns pedacinhos, ainda não... Ah, tá. Não, que eu ia perguntar pra ti se tu acha que a Rue talvez seja, porque ela é dependente química, né? Em opioide e tal. Só que eu já vejo algo além só do vício ali. Pode ser que seja borderline, que é bastante comum. Agora tu tava falando, eu lembrei de um outro e me escapou. Tu falou de euforia. Um outro filme que mexe bastante com saúde mental e com depressão, que é para ser com gente jovem, é o Garota Interrompida, que é um dos meus filmes favoritos. Né? E que a Winona Ryder, ela é borderline, dá pra ver no jeitão dela. Não sei se tem alguns traços deprimidos ali também, porque ela tem uma coisa meio melancólica, assim, dela, mas ela apresenta todos os comportamentos borderline. E tem outras pessoas ali com outros transtornos Eu diferentes. ia até te perguntar dessa interação, talvez, da depressão com outros transtornos, como o borderline ou... A gente chama isso de comorbidade. Você pode ter tudo com tudo. Transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar ele tem a fase da depressão, mas existe a depressão... Não, é assim, o transtorno bipolar, ele tem as duas coisas, né? A mania e a depressão. E a gente vai identificar que tipo de transtorno bipolar dependendo da intensidade da depressão e da mania. O problema é que tu pode desenvolver um episódio maníaco agora e daqui a 10 anos ter um depressivo. Então, sabe? Tu não sabe exatamente o que é. Ou o contrário. Tu pode ter um transtorno, tu pode ter sofrido de picos de depressão ao longo da tua vida, mas com 50 ter uma euforia. Ou vir até junto que tem a disforia menstrual, né? Que algumas mulheres têm, que nos picos da menstruação elas terem mudanças de humor bruscas, assim, e desencadear um transtorno bipolar. Então é bem confuso, assim. As pessoas costumam perguntar, mas qual é a diferença de um transtorno de, por exemplo, um transtorno narcisista, que a pessoa é tipo um Donald Trump, que é grandioso, que não sei o quê, e um transtorno bipolar. Ele pode ter os dois? Pode. Transtorno de humor é episódico. O transtorno de personalidade é quem tu é. Tu vê o mundo assim.
Sim. São coisas diferentes. O bipolar é uma questão exclusivamente de humor. Não é de como eu entendo o mundo e como eu lido com as pessoas e como eu me vejo no mundo. Até tem um episódio de Modern Love que foi bem elogiado da Anne Da Anne Hathaway, Hathaway, aham. que representa o transtorno bipolar. Ali os ciclos dela são bem rápidos, isso é questão de dias, né? Acho que Aham. troca tudo. Mas eu acho que a representação Mas é. depende assim também, ó. Por exemplo, uma das coisas que é altamente recomendado para um paciente bipolar é manejo do estresse. Então, eu não vi o episódio ainda, mas se ela tá ciclando muito rápido, tem a ver com outros contextos. Porque não é o comum. O comum é você ter episódios que duram dias, semanas, depois dá uma relaxada, O depois dela tem era outro. de dias, assim. Ela. Mas não era dias de cima e embaixo. Tipo assim, não é dias euforia, 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 depressão, 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 euforia, euforia, euforia. Tem Era. momentos que Sim. tem uma normalidade, assim. Só que a normalidade, tu vê, são pessoas que se comportam diferente. Elas têm um jeitinho diferente. Quando elas são normais, elas são meio apáticas e tal. Eu não sei se parece isso na série, mas. Não, lá eu acho que ela só tá ou em euforia E ou em aí, depressão. e aí tu sempre sabe que a pessoa vai entrar numa mania porque uns dias antes ela se fecha. Ela fica mais aquada, ela viaja um pouco, daqui a pouco ela começa a dormir menos, daqui a pouco ela começa a ficar falante, blá 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 blá, e daqui a pouco, buf, e daí ela cai. E assim vai. Mas ter depressão e bipolaridade meio que não faz muito sentido, normalmente. Mas é por isso que a bipolaridade é bem difícil de diagnosticar. Porque tu pode ter um episódio e levar muito tempo e ter outro. E ainda tem todas aquelas condições que eu te falei. Contexto, o tipo de trabalho que tu tem, quem trabalha em terceiro turno, com fuso horário, tem uma predisposição. Se tem um gene da bipolaridade, desencadear vai ser quase que batata. Porque mexe muito com o teu ritmo circadiano e isso mexe com a Até nossa. a própria exposição ao sol, de certa forma, né? Tanto é que eles falam, né, que nos países que ficam meses com pouca exposição ao sol, existe o transtorno sazonal. Isso, Que exatamente. daí o pessoal tem que tomar suplementação, tudo, porque... Porque tu fica mais tempo em casa, porque é mais frio, o teu organismo todo funciona mais lento, as tuas horas ativas são menores, o teu corpo responde diferente ao frio, né? Tu fica mais letárgico, mais lento. E como são longos períodos... eu tive a combinação desastrosa uma vez de passar por um luto enquanto eu tava no inverno na Irlanda, que assim, o sol nasce às 9 da manhã, que sol, né? Não tem sol lá. Mas é às 9 da manhã, às 4 da tarde é de noite de novo. Isso que o dia provavelmente ficou totalmente nublado. Às vezes que eu peguei neve, e engraçado tu falar isso, às vezes que eu peguei neve, foram longos períodos de tempo, teve dias que eu senti uma... Sabe, tu escutou neve cair? Faz um barulhinho assim quando cai. Aquilo pra mim é o maior, assim, som de depressão. É aquele vento que parece que tá caindo um grãozinho de areia no chão e se empilhando, e um silêncio porque ninguém sai, porque, né, se tu quiser sair é uma aventura, e daí tu tem que sair pra um lugar fechado por outro lugar fechado, porque tu não vai ficar fora. É uma coisa que não é confortável. Alguns dos filmes que a gente citou aqui, até né, algumas das explicações, a gente relacionou depressão e suicídio. Mas não necessariamente anda junto. Uma pessoa pode ter depressão e não ter pensamentos Ideação suicida. suicidas. Imagina que os transtornos mentais, eles são que nem o velocímetro de um carro. Vai de 0 a 100 em termos de intensidade, né? Então, dependendo do quão intenso é a tua depressão, a gente chama de transtorno franco quando você tem todos os critérios, né? Dependendo da tua intensidade de depressão, quanto mais intensa ela for, maior o risco de ideação suicida, né? E assim, a maioria dos deprimidos em algum grau considera acabar com tudo, não quer, mas entre você idealizar e você botar em prática, todo mundo de vez em quando pensa, ai que saco, né? Que vontade de fugir, vontade de sumir, vontade de, né, que tudo acabe. Mas tu fala porque tu tá com raiva, porque tu tá cansado, porque tu tá... Agora imagina esse estado de fadiga constante. Sim. Tipo assim, ai não, eu só quero que isso acabe. E não é exatamente porque eu quero morrer. Porque eu quero parar de sentir esse buraco, essa coisa ruim. O Nasce uma Estrela, ele lida com suicídio e depressão, né? Ele tem alguma coisa ali desde o começo. E é engraçado, uma coisa que me chama a atenção é que é bem fantasioso. A impressão que dá pra mim é que a Lady Gaga, em algum grau, ela acha que vai salvar ele. Porque ela já conhece ele deprê. Sim. Ela já conhece ele meio, tipo... né? E já é uma relação esquisita. Quando eu vi o filme, eu pensei assim... Estranho as pessoas estarem romantizando. Porque ele é distante. Ele claramente está escondendo coisas dela. Ele é vago. E ele não é exatamente consistente. Porque ele quer que ela seja famosa, mas ele não gosta. Eu não sei nem se ele é só deprimido, só depressivo, assim. Eu acho que tem outras coisas ali. E ele já dá indícios que ele já tá numa... Tipo, ele meio que tá só... Como é que fala, assim? Só existindo. Sim.
né? Ele meio que, tá. E ela dá um gás pra ele, mas ela não muda a vida dele. E eu acho que ela quer mudar a vida dele em algum grau. E daí quando ela consegue as coisas dela, que dela se distancia dele, começam os ranços, porque se criou uma coisa meio codependente ali, né? Eu acho o filme bem confuso e acho de verdade, tipo, a Barbra Streisand fez um comentário sobre ela achar que o filme não foi maravilhoso e tal. Eu entendi o ponto de vista dela. Em 2021 a gente podia ter feito uma versão, por exemplo, como ela falou, Beyoncé, Will Smith e o mundo do rap, sei lá, poderia ter feito. O problema pra mim que eu tenho com Nasce uma Estrela é que essa história, a gente ainda romantiza esse tipo de história. Meio Romeu e Julieta, assim, uma das Que partes ela vai tem que salvar morrer. o cara E daí no também. final, quando ela toca uma música pra I ele, porque always ela ficou remember famosa, us this way, eu não é? pensei, Não eu é sei que as essa. pessoas se impactaram, mas eu tenho a impressão que quanto mais velha a gente fica e mais filme a gente assiste, menos essas histórias, porque elas são sempre iguais. Sim, aham. Então, menos essas histórias tu fica, meu, mas tu viu, porque, meu, ela amava ele, tipo, e cara, o amor não suporta tudo, Sim. o amor não vai tirar alguém da depressão, porque é muito mais profundo do que tu, então se você tá passando por uma situação que você tá com alguém que você ama e tá deprimido, pai, mãe, namorado, não é sobre você. Tu não vai tirar a pessoa do buraco. É uma doença. Tem um livro muito legal do Andrew Solomon chamado O Demônio do Meio-Dia, que eu já acho esse nome sensacional, que é uma bíblia para quem quer entender o que uma pessoa deprimida passa, não necessariamente para psicólogos e psiquiatras, mas ele narra os 5 anos dele deprimido nesse livro. E ele mistura tanto ciência quanto experiência dele. É bem interessante, altamente recomendado, só que é um livro denso. Depressão é isso, é um livro denso. É um buraco, é terrível. Só quem vive sabe o que é. E aí eu acho que a gente, como fica desconfortável de não ver outra pessoa reagindo, a gente começa a ficar agressivo, punitivo, por causa do nosso desconforto. Sim. Né? A gente não consegue lidar com o desconhecido e daí a gente começa a cobrar que aquilo mude porque me deixa desconfortável. Aproveitando o gancho ali do Nasce uma Estrela, acho que é até legal a gente falar disso, da questão dos artistas que eram. Alguns são, alguns eram, né? Depressivos. O documentário da Amy, por exemplo, eu acho de partir o Mas coração, tu né? sabe que a Amy, pra mim, eu acho que o negócio dela ser deprimida, isso já era desde sempre. Aliás, desde sempre não. Quando ela lançou o O álbum Back primeiro. to Black, as músicas Segundo. todas são deprimidas. Cara, se tu ouve as músicas, tem aquela música Tears Dry on Their Own, que é meio Que uma é. batidinha feliz, mas tu ouve a história, cara, o cara saiu com ela, largou ela e ela ficou ali chorando e as lágrimas vão se secar sozinhas porque ela sobrou, o cara vazou, sabe? E tu vai ouvindo as letras e tu fica. Meu, aquela Love is a Losing Game, tipo, tu fica. E tudo, eu acho que ali rolava vários problemas de personalidade por conta de carência. E daí ela encontrou um cara tão ruim quanto que ela já deve ter tido na vida em termos de família e tal. E ela se perdeu, porque mais do que o documentário Cortar o Coração é aquele show em Londres. Sim. Que ela vai se pendurando no tripé, buscando loucamente o olhar do Blake Civil lá. Não sei nem se o cara tava lá, uma hora até filme ele lá em cima. De repente o show é pra ele. Ela tá bebaça, mal fica em pé, a voz ainda sai perfeito, porque eu acho que ela não deve fazer esforço nenhum pra cantar. E só é triste, assim, tu só olha e tu pensa. E é um cara que não dá bola pra ela, tratava ela mal, eles tinham violência doméstica. Ela, de certo, bancava o rolê dele, porque eu nem sei o que ele fazia, acho que ele tinha uma banda também. Claramente ele tinha inveja dela, era inseguro com ela e meio que mantinha ela sob um controle. Ou seja, ela já tava doente há muito mais tempo do que a gente achava. Tem um documentário recente agora que tem na Netflix que é sobre o Chorão do Charlie Brown, que é Marginal Alado. Também entra um pouco nisso, né? Mas, cara, do jeito que eles falaram, eu não sei não se o Chorão não era bipolar ou border, alguma coisa assim, sabe? Porque ele tinha Altos e baixos, altos e assim. baixos e durava bastante tempo. Então, tipo, porque ele tava empolgadaço, que daí ele exigia que todo mundo fizesse tudo perfeito, bababá, e vidrado, e aquilo ali. Então, Mas assim como ele subia, agora que tu falou ele isso, o caía. border e o narcisista, por exemplo, eles podem ter essa característica. Só que isso é constante. O bipolar não, são episódios, entende? Isso é bem interessante ter falado. Eu acho, o Chorão, eu sei pouco da história dele, assim, mas tinha questão com substância, essa história dessa Tinha. depressão dele já era uma coisa que já vinha de outros tempos Tanto é que também. quem mais chamava a atenção dele quanto a isso era a mulher dele, né? A proibida pra mim, né? Da Sim. música. E daí tem o depoimento dela no documentário, que assim, tentou de tudo, tentou botar na rehab, coisa assim, e
não... É outra pessoa também, né, que é aquele filme Sete Dias com Marilyn, Ah, nossa, que eu vi muito mal mostra, esse filme, né, eu não viu? sei se ela era, eu acho que ela era bipolar, ela uma coisa, não lembro o que que ela tinha. Uhum, Mas, meu Deus, que nervoso que me dava que ela tomava pílula pra acordar, pra dormir. O Michael Jackson também deve ter tido isso, sim, porque quando tu tem dinheiro sempre vai encontrar um médico disposto. É sim. só a gente ver essa chuva de plástica e harmonização facial Meu Deus, que tu não que... devia fazer, mas sempre alguém vai fazer. É, o Chris Cornell, né, do Uhum. Soundgarden. Não é Soundgarden e Audioslave. E a Os Audioslave. dois. Uhum. O Chester, qualquer coisa, do Do Linkin Linkin Park. Park. O Robin Williams. O próprio Champignon também, né? O Champignon Que também, né? foi, acho que um pouco de um ano depois. Mas assim, a questão da depressão e do uso de substâncias é uma combinação bombástica, assim, né? Porque Heath Ledger Heath também. Ledger também, Tu viu o né? documentário do Heath Ledger? É Não, legal? é. Porque assim, se a pessoa já tem uma predisposição, as substâncias podem piorar. Quando a Amy Winehouse morreu, o Russell Brand era muito amigo dela. Tu Sim, lembra eu do lembro. Russell Brand? Eu lembro que Tu ele fez leu que ele um. fez um artigo Sim, e aham. ele disse que a Amy acabava abusando de algumas coisas porque era o alívio da dor que ela podia comprar. E muito dessa coisa de tu abusar de substância e abusar de álcool, sexo, de Uhum, alguma, sei lá, qualquer coisa que uhum, seja uma válvula de escape, é pra tu aliviar a dor, pra aliviar um buraco existencial. Então, a combinação, por exemplo, de border e uso de substância comum, de narcisista e uso de uhum, substância comum, de antissocial e uso de substância comum, ansiedade, TDAH e uso de substância comum, esses buracos sendo preenchidos com alguma coisa que te relaxa, que te uhum, distrai desse buraco, que te traz alívio daquela dor. Tem alguns estudos que mostram que pessoas que têm o tal do comportamento para-suicida, se cortar, uhum, elas fazem porque isso libera endorfina e gera alívio daquela dor existencial. Então, antes eu sentia, olha a loucura, antes eu sentia uhum. essa dor que eu tô sentindo emocional, que pra mim parece tão pesada e sufocante, e você tá no direito de sentir isso, quem tá ouvindo e sente isso, não é minimizando, eu tenho certeza que tem Uhum, razão pra essa dor estar ali. E essas pessoas acreditam que se elas se machucarem, elas inclusive relatam que sentem alívio por conta da endorfina que se uhum. libera no machucado. E um filme que lida um pouco com isso também é aquele do Nicolas Cage, Despedida em Las Vegas. Ah, eu não vi. Ele é um alcoólatra e tal, e daí eu não sei se ele já tinha predisposição à depressão, se ele já tinha antes, não lembro agora, faz muitos anos que eu vi esse filme. Mas que ele simplesmente pega, ele foi demitido, perdeu família, perdeu tudo por causa da bebida, e ele simplesmente chega num dia que ele quer saber, eu vou pegar tudo que eu tenho de dinheiro ainda, vou pra Las Vegas e vou beber até morrer. É mais ou menos isso também, né, uma forma de. Sim, 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 sim. Mas então, Carol, a gente falou já de. Tentou, né, já desmistificar algumas ideias. Quais são os principais equívocos, assim, que as pessoas ainda têm sobre depressão? Que não é uma doença, Uhum, né? Que se cura exclusivamente com remédio, que terapia é bobagem, que às vezes algumas pessoas usam depressão como muleta, às vezes depressão hum, leve e a pessoa ainda tem algum funcional ali e ela não quer sair daquilo ali. A depressão nervosa, a depressão ansiosa, ainda tem estudos sobre isso, não é necessariamente diagnosticada, porque as pessoas confundem muito com outras coisas, com estresse, com uhum, irritabilidade. E a pessoa que sente, eu já tive isso, tu fica achando que não, tu tem que, não, mais um uhum, pouco, mais um pouco. E a verdade é que tudo que tu sente é que tu só tá esperando o dia passar, assim, tu não tá presente nas uhum, coisas, mas tu também sente que tu não pode parar, tu fica enérgico, tu fala demais, tu se mexe demais, tudo é demais e tu não consegue uhum, relaxar, assim. Parece uma euforia, mas não é. É uma outra coisa, assim. uhum. E que é mal diagnosticado. Acho que as pessoas têm dificuldade mais do que nunca com empatia quando uma pessoa não tá bem. É que nem tu falasse, né? O meu desconforto pelo outro não tá bem, né? Exato, e eu quero que seja bem pra ontem, porque, tipo, eu não quero mais Não é lidar com por o que ti, é você tá. porque eu preciso que tu esteja Pessoas bem. deprimidas, elas podem com muita facilidade levar quem tá ao redor delas pra baixo junto, porque é muito difícil lidar com essas Uhum, pessoas. Porque elas realmente acreditam que elas são demais, que elas são um fardo, que elas estão uhum, te atrapalhando, né? Pessoas que já tiveram tentativas de suicídio, meu Deus, se tu é casado com alguém assim, ou tem um filho assim, tu não prega o olho, tu tá o tempo todo, né, tu trata como um usuário de droga, tu tá o tempo uhum, inteiro ficando ligado, não deixando objeto cortante, não sei o quê. Quando a gente estava no estágio na faculdade, a gente fazia visitas no hospital psiquiátrico,
Teve um cara que no meio da nossa visita já tinha tentado suicídio, uma hora a gente só ouviu um barulho e ele quebrou o vidro da basculante do banheiro e ele ia começar a se cortar Meu com o Deus. vidro pelo desespero, que ele não queria mais, ele tava muito bravo que ele tinha sido mal sucedido na tentativa. Aí, tanto que se tu entrar no hospital psiquiátrico, hoje tá mais humanizado, mas naquela época, pô, era grade em tudo, colherinha de plástico pra comer as coisas, ou tudo que tu pudesse comer com a mão. Parecia pratinho de merenda, tudo de plástico, difícil de quebrar, pra, né, tudo se possível de colher, pra evitar que a pessoa... Tente de A maior qualquer parte forma. do tempo tu tá meio dopado pra não incomodar e pra te proteger, te conter dos teus impulsos, é complicado. Eu acho que um dos maiores equívocos que a gente vê é que as pessoas acham que existe uma cara para depressão, né? Que a pessoa que tem depressão, ela necessariamente está triste o tempo inteiro, ela aparenta estar triste o tempo inteiro. E eu acho que isso é um dos motivos pelo qual o choque quando o Robin Williams se matou foi tão grande, porque o cara é comediante, tu vê uma entrevista dele, ele não para um segundo, É. Mas olha o Jim Carrey, que é É bipolar verdade. hard, ele é muito bipolar, tanto que quando ele namorava a Jenny McCarthy, lembra? Que ela era uma ex-coelhinha da Playboy, daí ela foi apresentadora da MTV, daí uma hora ela ficou famosa nos filmes ano 2000, assim. Eles eram um casal, mas ela não aguentou as crises bipolares dele, assim, que disse que era demais, demais, demais. Vou falar de This Is Us, que eu falei bastante no último episódio, mas tem um personagem também que acho que ele é bem importante para essa conversa sobre a cara que a gente espera da depressão, porque o Toby é o par da Chrissy Metz, da Kate, ele é um cara super legal, super pra cima e tal, e ele tem um grande segredo lá que ele tem depressão e remédio e psicólogo e tudo. E eu acho isso bem interessante. No Lado Bom da Vida, Carol, que é um filme que se propôs a mostrar uma personagem com depressão, ela tá em luto? Ela tá em luto porque ela perdeu o marido, se eu não me engano, né? Aham. E aí ela tá passando, eu não sei quanto tempo faz, mas acho que era meio recente no filme, pra parte dela. E aí ali é uma tristeza, ok, esperada, assim. Mas se eu não me engano, eu tô tentando buscar na minha cabeça o diálogo. Tem uma hora que eles. Isso é uma coisa que eu também me irrito. E gente, as gerações mais novas fazem muito, que é romantizar diagnóstico, né? Aham. Ah, eu sou bipolar, e tu? Sim, Ah, eu aham. tomo Rivotril, e tu? Né? Como se isso fosse uma coisa. Eu entendo que por um lado tu se sente mais parte de um grupo, mas tem que cuidar muito com essa coisa da rotulação, porque, escuta, ser mal educado e porque tu é deprimido, não. Não. Não tem desculpa pra isso, sabe? As pessoas acabam recorrendo pra esse lado. E tem um diálogo entre eles que eles falam que eles têm um pro outro. E ela fala que ela perdeu alguém, mas que ela é maluca, que ela falou que tinha alguma coisa ali também. Então eu acho que ela tava passando no luto, mas acho que ela tinha outras questões e ele era bipolar, se não me engano, né? Ele eu acho que era. E, Carol, pra gente E ir pra um pra... casal desse dar certo, muita terapia. Muita terapia. Não é um filminho lá, uma dança que vai... É, assim, isso que é engraçado, né? Esses filmes que tratam de, por exemplo, o Lado Bom da Vida, quando ganhou o Oscar, a gente ainda comentou, eu falei, cara, ruim não é, mas também não é incrível, ele é uma sessão da tarde, assim, ele, né, é um filminho. Eu acho, só que o problema do filme é que ele dá esse Felizes para Sempre, é isso que eu gostaria que continuasse. Vamos falar de um casal que tem transtornos de personalidade e tenta funcionar. Vamos falar de um casal que uma das partes é border. Chegou a ver aquele filme antiquíssimo da Angelina Jolie, aquele Gia, Fama e Destruição? Não. Ela é borderline, uma descrição perfeita de um paciente border, assim, altamente dependente e cobra. Vamos fazer, porque hoje em dia o border, ele é demonizado no relacionamento, foge e tal. Existe tratamento, só que são tratamentos intensivos e complexos, e tem que ter um monte de coisa, enfim, esse não é o ponto. Mas vamos mostrar os borderlines que deram certo. Vamos falar das relações que as partes, elas se equilibram. Ou um TDAH. Namorar alguém com TDAH é muito difícil. São pessoas que não se comprometem, que esquecem, que viajam, que têm planos que não terminam, que... A gente falta... Não vamos dar um felizes pra sempre, porque isso é o que as pessoas precisam saber. O que a gente faz quando eu tenho esse quadro? E não, eles se encontraram porque eles têm transtornos parecidos, sim. que lindo. São Não! dois desajustados. Exato! Contra o mundo. Não. E, Carol, existe alguma forma de se prevenir, ou pelo menos de conseguir algum sinal de alerta para identificar algum estágio inicial em relação à depressão? Eu acho que um estágio é tu se perguntar se como tu se sente hoje é diferente de como tu se sentiu um tempo atrás. Tu conseguir dizer assim, pera, mas eu sei que eu não pensava assim. Eu sei que eu já fui mais motivado. Você começa a sacar isso.
Esses sinais que eu comentei no começo ali, né, da fome mudar, do sono mudar, da hipersensibilidade, porque geralmente estresse, ansiedade e depressão andam de mãozinha dada, tipo, uma coisa vai puxando a outra, e em última instância você acaba deprimido por causa do sentimento de desesperança, eu nado e morro na água, não chego na praia nunca, e o estresse e a ansiedade fazem isso contigo, então essas coisas geralmente estão juntas, coisas que você pode fazer para lidar com isso, gerenciamento de tempo, cuidar da sua alimentação, aprender a ter mais essa coisa do autocuidado. A terapia, acho que recomendo sempre. Atividade física? Atividade física, meu Deus, 100%, especialmente porque até com essa pandemia a gente ficou letárgico, ficou muito tempo sentado, muito tempo na frente da tela do computador, isso não faz bem, na frente da tela do celular. Diminuir o uso de eletrônico, buscar aprender técnicas de meditação, de mindfulness. Não precisa ser sentar em posição de lótus e ficar fazendo on. Tem outras formas de você fazer meditação. Tem um monte de aplicativo legal. Inclusive, recomendo deitar e dormir. Também. O YouTube tem um monte de meditação guiada legal que você deixa lá, a pessoa vai te dizendo Spotify como imaginar. O Spotify também tem. Olha o jabá. Procure... Eu acho que o que falta pra gente cuidar da nossa saúde mental é voltar a ficar mais ligado no presente. A gente sofre pelo que a gente não controla, que é o que tá lá na frente e o que tá lá atrás. Então, ficar ligado onde é que tá a tua cabeça nesse momento e te transformar numa prioridade. Para muitos de nós isso é uma tarefa hercúlea, e aí entra a terapia. Então, pense nisso. Isso aí, Carol. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre saúde mental e outros temas que tu aborda, te encontra onde? No Instagram. Procura lá, @Caroline Bruning. Lá tem... Às vezes eu faço lives e tem o link pro meu YouTube, onde eu tenho um canal que eu faço vídeos que você pode deixar sugestão de tema que eu tô estudando e postando. E alguns dos filmes que a gente citou estão no cinema.com.br. Segue a gente também no Instagram, @podcastsatf. Vamos de novo, @podcastsatf. Porque a gente não pode usar a palavra sexo no Instagram. Tudo bem. Isso aí. Isso aí, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!